Amados, a paz do Senhor, estamos mais uma vez reunidos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje Salmos 125, apenas o primeiro versículo para nós que diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. É uma segurança que confia em Deus, é inabalável. A confiança em Deus produz no crente uma serenidade a ponto de ele superar todas as dificuldades, todas as barreiras, tudo que vier pela frente, apenas porque está confiando em Deus. Pois, como diz o salmista, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E é fator fundamental para a nossa vida cristã, confiar em Deus. Glória a Deus. Diz o Salmo 37, assim, ó, no versículo 3. Confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, quando nós depositamos a nossa confiança no nosso Deus Todo-Poderoso, nós somos sempre vitoriosos. Aleluia. Quando enfrentamos adversidades, a nossa confiança deve estar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não nas nossas condições ou na nossa aparente capacidade, mas sim deve estar determinada em Deus. Quando nós lemos o livro de 1 Samuel, nós vemos isso aí. No capítulo de número 17 de 1 Samuel, quando os filisteus estavam pelejando contra Israel e Golias desafiou o exército de Deus, ninguém teve condição ou teve coragem de enfrentar aquele homem. Mas diz o versículo 32 do primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Embora houve a resistência de Saul, porque viu a aparência dele. Era um rapaz, não era guerreiro, a aparência gentil, e o próprio Saul disse a ele no versículo 33. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Mas Davi demonstrou confiança em Deus. Ele disse ao rei, né? Olha, estava apacentando as ovelhas, veio um leão, matei, veio um urso também, e eu vou matar esses circos também. E ele fechou este diálogo com Saul, o rei Saul, dizendo, está no versículo 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão dos filisteus. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Então Davi aqui mostrou que ele não venceu o leão nem o urso pela sua capacidade, pela sua força física, não. Apenas porque confiou no Senhor. Foi Deus na vida dele que fez com que aquilo acontecesse. E quando ele estava no campo de batalha, houve o enfrentamento de Davi com Golias. Em versículo 42 diz assim: Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Porque ele estava com cajado de pastor. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Então Golias estava muito confiante, porque julgou a aparência, julgou aquele tamanho, e não sabia que Davi estava ali, não era pelos seus méritos, era na confiança em Deus. Mas no versículo 45 está a resposta de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome, glória a Deus, né? Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Então Davi demonstrou, declarou que ele estava ali porque ele estava confiando em Deus, não era nele. Por ele mesmo ele ia perder a guerra, mas ele deixou bem claro: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Hoje mesmo, veja a confiança, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, aleluia, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Glória a Deus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. E assim aconteceu. Houve a peleja,
Davi, com aquela sua funda, atirou a pedra no Golias lá, foi na sua testa, ele caiu, e Davi correu, pegou a espada do próprio Golias, como nós bem conhecemos a história, cortou a cabeça do filisteu e foi vencedor. Mas por que ele foi vencedor? Porque estava confiando em Deus. Não foi o tamanho daquele guerreiro que tirou a sua confiança em Deus. Os israelitas fugiam, se escondiam na caverna, porque não estavam confiando e depositando a sua confiança em Deus. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós vemos que o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Glória a Deus. E o profeta, o rei Ezequias, ele deu esta declaração ao povo de Israel quando Senaqueribe afrontou ao exército de Israel, afrontou ao próprio Deus. Aleluia. Quando eles estavam ameaçando Israel, o rei disse assim, no capítulo 32 do livro de 2 Crônicas, versículo 7. Esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco, aleluia, do que com ele. Confiança em Deus, irmãos, aleluia. Com ele está o braço da carne, conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras. E diz o versículo 21 que enviou um anjo, Deus enviou um anjo, e destruiu todos os varões valentes e os príncipes do chefe do rei do arraial do rei da Síria. Então, a confiança em Deus nos leva sempre à vitória. Aleluia. Que a nossa fé, que a nossa confiança no Senhor seja inabalável. E seremos sempre vitoriosos. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.